Agora sim. Boa. Bom, eu vou dar só uma repassada, tá, nesse texto, aí depois a gente continua nos próximos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor que possa nos conduzir nesse encontro, que ao entendimento da sua santa e sagrada Escritura, a gente possa caminhar cada vez mais para a santidade e que, a exemplo de Santo Inácio de Loyola, nós possamos dedicar tudo aquilo que fazemos sempre para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vamos lá então. Na semana passada, né, na verdade já tem umas 2 semanas, né, que a gente começou aqui o livro do Êxodo, mas por que eu tô batendo sempre nessa tecla do Êxodo? Porque a gente consegue compreender a Sagrada Escritura e muito do que Jesus vai fazer quando nós falamos do Êxodo, né? Entendendo Moisés, entendendo a lei, a gente vai compreender ali os evangelhos. Então, a gente vai passar aqui por alguns temas, né? Então, fazer uma recapitulação dos temas que a gente já conversou, né? Tem muito na gravação da última aula, tá? E daí, depois, na aula passada, eu expliquei as 10 pragas, então onde a gente bate, né, nas 10 pragas, então por que existe cada uma das pragas, quem são os deuses que Deus está combatendo ali, né? Aí, só recapitulando, o Pentateuco, então os 5 primeiros livros da lei, né, da nossa Bíblia, ela é uma apologética. Então é Deus defendendo a sua própria existência e a sua própria fé, certo? Então, quando nesses 5 primeiros livros, né, qual que é o principal mandamento que Deus vai pegar? É amar a Deus sobre todas as coisas, não terá outros deuses diante de mim, né? Tanto que assim, não lembro se eu já expliquei isso para vocês, mas se vocês forem ver algumas igrejas evangélicas, os 10 mandamentos são diferentes dos nossos. Porque eles pegam o primeiro mandamento e dividem em 2. Então é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não terás outros deuses, nem fará ídolos diante de mim. Por quê? O livro do Êxodo, no capítulo 20, Moisés entrega a lei, né? E tem todo o descritivo ali. Em Deuteronômio, né, a segunda lei, Moisés apresenta novamente. A diagramação do texto é diferente. Então, como tem um ponto final em Deuteronômio, os evangélicos acabam utilizando o Deuteronômio. Nós utilizamos o Êxodo. Então, por isso que vai ter essa divergência nos mandamentos, né? Então, é muito comum que tenha essa diferença ali, tá? Só para não assustar, se por um acaso algum catequizando ou alguém pegar e falar assim, não, o mandamento está errado. Não, não é que está errado, é porque o deles tem, teoricamente, um a mais, tá? E daí, mas como que eles mantêm, então, 10? Porque eles pegam o não cobiçará as coisas alheias e não cobiçará a mulher do próximo e colocam num único só. Eles tiram o não cobiçar a mulher do próximo e deixa somente o não cobiçar as coisas alheias. Então a mulher entra nos coisas alheias ali, tá? Então tem esse ponto. A gente, né, falou sobre a questão da libertação, o clamor do Egito, né, o porquê que o povo faz essa travessia, né, o porquê que eles têm essa necessidade ali, o apontamento do texto do Êxodo, né, de Moisés para Jesus Cristo. Então, desde a sua concepção, a sua existência, todo o seu caminho e o seu anúncio aponta para o Cristo, porque eles são figuras, digamos, figuras espelhadas, tá?
Então, quando tem a questão da travessia do Mar Vermelho, a gente também tem a mesma questão com Cristo. Então, Moisés abre o Mar Vermelho e passa, né, a pé enxuto. Jesus é aquele que anda sobre as águas. Então, ele tem o poder muito maior do que o próprio Moisés, né? Apesar desse poder, né, dado a Moisés, dado ao cajado de Moisés, né, o cajado de Araão, na verdade, concedido por Deus Pai, né? Mas essa travessia do Mar Vermelho, ela tem muito mais como um batismo, né? E daí muitos dos textos, então a Dei Verbum, a Lumen Gentium e o Catecismo vão citar nisso. Como a gente olha o texto do Êxodo e entende também os sacramentos, tá? Tranquilo até aí? Tudo bem? Um ponto que a gente vai falar hoje, que não está nesse slide, eu vou trocar depois aqui o slide, é como que a gente pega as figuras que são citadas no Êxodo e isso se estende nos demais livros do Pentateuco, para a gente entender isso no dia a dia. Então, por exemplo, por que no livro do Êxodo a gente vai ter a passagem do Mar Vermelho, a gente vai ter o maná, a gente vai ter as tábuas da lei, depois é criado a Arca da Aliança, depois tem toda uma orientação de criar a tenda de Deus, né? A tenda da arca, a tenda do sacrifício, e como essas dimensões depois vão impactar lá em 2 Reis, quando Salomão constrói o templo, né? Então tem todo esse ponto. Uma coisa que também eu já havia prometido para vocês e a gente vai citar como que a Arca da Aliança, ela tem a prefiguração, entre aspas, né? Tem a prefiguração do Jardim do Éden. Então, quais são as relações entre elas ali, né? E depois tem um outro ponto que, quando pega-se toda a dimensão dada, a metragem dada de Deus para Moisés a respeito da tenda, então como que ele vai construir a tenda do encontro, ela tem as mesmas medidas da Arca de Noé. Então a Arca de Noé ela é bem dizer assim, uma prefiguração do templo de Salomão, e esse templo de Salomão ele é baseado na tenda da aliança. Tá? Então há várias conexões nesses textos. Sim, exatamente. Então há muita ligação nos textos, e assim, se a gente não lê um texto, a gente não compreende os demais. Então tem várias coisas. Então, por exemplo, Livro dos Reis. Tem um determinado momento que Davi entra numa guerra e os soldados contra quem ele está lutando utilizam um monte de escudos de ouro. O que ele vai fazer com esses escudos? Depois que ele termina de derrotar a galera ali, ele leva esses escudos para casa, né? Então, como espólio, né, de guerra. Então ele leva isso para casa e guarda. O filho dele, na hora de construir o templo, o que ele vai fazer? Derrete esses escudos todos e utilizam como ornamento no templo. Então vai fazer porta de ouro, vai fazer coluna de ouro, vai fazer um mundaréu de coisa de ouro lá. Para que daí depois, lá no finalzinho de 2 Reis, quando a Babilônia vem e destrói o templo, eles pegam todo esse ouro e levam de volta. Né? Então tem um monte de briga ali que vocês vão ver que é interessante como acontecem as coisas. Lembra que a gente estava, antes da aula, a gente estava falando sobre a questão dos anacronismos? Então, como que eu digo que aquilo que aconteceu refere a isso aqui? Então, por que Deus pede para que Noé construa uma arca com uma metragem suficiente para caber toda a criação? Então, toda a criação precisa louvar a Deus e ser salva de toda a destruição dentro do templo. Então, é dentro do templo que eu vou poder louvar a Deus. Então o templo se torna a casa de Deus. Mas de onde eu tiro isso? Por conta da Arca da Aliança. A Arca da Aliança na tampa eu tenho 2 querubins. Assim como no Jardim do Éden, que eu tenho um querubim a norte e outro a sul. Né? E no meio dele é onde Deus habita. A Arca da Aliança, o meio é onde Deus se posiciona. Ele não vive dentro da arca, mas ele fica sobre a arca. Né? Então, todas essas ligações são porque o texto não foi escrito no mesmo momento que aconteceu. Então, como que eu justifico todo esse conhecimento? Então, eu justifico com essas ligações. Sim. Mais a questão de não se conter, né? Depois, mais para frente, o pessoal vai entender assim, o templo é destruído porque Deus não quer ser contido. Aí constrói um novo templo, o templo é de novo destruído. Então, não há uma série de coisas ali.
Mas aí a gente vai caminhando nisso. Tranquilo? Tudo bem? Bom, aí tem a voz dos padres da igreja, esse está no documento lá que eu mandei para vocês hoje, tá? E também no link da gravação, que eu mandei essa semana. A presença de Maria, né? Então, tanto na questão do pão vivo, do maná, né? O verbo encarnado, e também dela ser a nova arca da aliança, né? Ou a verdadeira arca da aliança, né? Muitas vezes a gente pensa... Eu lembro que tem um pastor da internet aí que ele fala, assim, super orgulhoso, que ele falou que sabe onde está a Arca da Aliança. Como que ele sabe, supostamente, onde está a Arca da Aliança? Através do livro de Jeremias. Então, né, como eu mostrei para vocês antes da aula, isso vai estar para a próxima aula, todo aquele cronograma de onde acontecem as coisas e onde acontecem os livros, quando a Babilônia está invadindo Jerusalém, Jeremias invade o templo, rouba a Arca da Aliança e esconde. E daí essa arca nunca mais é encontrada até aparecer Maria. Né? E muitos protestantes ainda estão, né, assim como os judeus, ainda estão atrás dessa Arca da Aliança. Então eles querem achar esse artefato, porque, assim como o povo de Israel, se a arca está presente, Deus está presente. Então eles ainda estão apegados a esse ídolo, tá? Essa questão, é a mesma coisa quando a gente fala assim. Eu lembro de uma vez eu escutado isso aqui, não lembro quem foi, mas era uma pessoa de idade já, que falava assim: eu não acho certo a gente ter a Romaria para levar Nossa Senhora Aparecida lá para o centro. Porque daí a gente fica 6 meses protegido. Então a gente só fica o segundo semestre protegido. Entende como se apega à questão física da coisa? Né? Então não entendeu o processo ali, né? Então tem toda essa questão. Belezinha? Exatamente. A gente fica Deus dará aqui, né? Literalmente, né? Então, aí, né, o que o catecismo vai falar, principalmente a respeito do livro do Êxodo, né? Que a salvação ela não é uma teoria, não é apenas uma teoria, também não é um conceito de filosofia e nem uma mera moral religiosa, né? Ela é uma libertação concreta operada por Deus. O batismo, nós somos libertados e na palavra Deus nos educa, né? E através da Eucaristia ele vai nos alimentar. Então todo esse caminho é como nós conseguimos a salvação. Por isso é de muita importância, né, que a gente tenha o batismo, que a gente esteja sempre longe dos pecados graves, pecados mortais, e que a gente possa sempre comungar. Johnny, eu não posso comungar, o que eu faço? Você vai pedir a orientação do padre e vai fazer a sua comunhão espiritual, tá? Então há sempre uma forma de se comungar. Tudo bem? Aí, deixa eu trocar aqui o texto, só para gente ir pro... Então, aí a ideia de hoje é justamente a gente passar por esses principais temas que vão ser citados através dos demais livros, tá? Então, a gente focou em Gênesis, focou agora em Êxodo, e nós vamos passar por Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Por que nós vamos passar por isso? Que é como se fosse Êxodo 2, 3 e 4, tá? Então, é uma continuação da passagem de Moisés, toda a vida com o povo ali. O livro de Números, né, eu acho que tem um resuminho. O livro de Números nada mais é do que um recenseamento. Então, o livro de Números a gente não avança na história. Então, se a gente for pegar assim, por exemplo, para ilustrar, o povo está parado no pé da montanha do Monte Horebe ali, né? Com Moisés subiu para falar com Deus. O que acontece no livro de Números? O povo está ali. Então, o povo está sendo recenseado, está sendo contado. Então, porque Deus pede, só Deus tem esse poder de contar quem são as pessoas. E depois vocês vão ver por que disso lá em Livro dos Reis, tá? Então Deus pede essa contagem, vê quem realmente é fiel ou não e começa a fazer uma série de reeducação daquele povo. Então um ponto que eu sempre falo, no livro dos Números Deus abre um buraco e mata uma galera ali, mata quase toda a tribo de Levi. Né? Por quê? Porque eles foram infiéis a Deus, não seguiram o mandamento. Nesse ponto, o que a gente vai fazer? Para que não contamine todo mundo, prefiro que essa pessoa morra. Né? Então, sempre que vocês virem no texto bíblico
que houve uma... Esqueci o nome, daqui a pouco vem o nome. Mas é quando acontece uma guerra, então o povo invade a cidade, acontece uma guerra e eles levam todos a fio da espada, ou seja, mata todo mundo. Para o entendimento bíblico da época, é preferível que essas pessoas morram do que elas convivam com a gente e a gente seja contaminado pela idolatria delas. Então é por isso que Deus vai muitas vezes pedir para que, através das guerras que acontecem com o povo, né, Deus pede para que matem todos, para que não haja essa contaminação. Então, se morre o povo aquele povo idólatra, é menos chance de ter uma geração idólatra. Qual que vai ser o pecado? Quando a gente pega lá em Salomão, Salomão vai conviver com a idolatria de suas esposas e vai fazer com que ele também se torne um idólatra. Apesar dele ter grandes feitos e ser reconhecido como um rei mais sábio, que não teria outro rei tão sábio quanto ele ainda assim é menor que seu pai Davi por conta da idolatria. E Davi teve muitos pecados sexuais ali. Né? Então, se você faz essa comparação, Salomão ainda é abaixo de Davi por conta da idolatria. Ele se corrompe. Davi também se corrompe, mas se corrompe por conta da carne. Salomão se corrompe por conta do ídolo. E daí, como eu comentei, como o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, é uma apologética contra a idolatria, o pecado que Deus não vai perdoar é a idolatria. Aí Jesus ele vai bater nessa mesma tecla quando ele fala assim, vocês estão idolatrando a si mesmos quando dizem serem plenos cumpridores da lei. Né? Então, estou acusando fulano lá. Então você está se colocando no lugar de Deus como aquele que julga, que faz a sua justiça. Né? E isso só cabe a Deus. Então tudo isso a gente vai entendendo mais no futuro. Tudo bem? Não? Então vamos lá. Levítico 19, 1, 2. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Né? Então a gente repete muito isso, né? Sede santo porque eu sou santo. Então tá, é Levítico. Tá? Depois, né, vai ser citado também nas cartas de Paulo, tá? Porque tantas leis após a libertação, né? Então, um dos pontos por que a gente tem os 10 mandamentos e depois Deus vai dar um monte de outras regrinhas ali, que os judeus vão juntar tudo isso. Então, vai pegar as leis que foi passado para Adão, as leis que foram passadas para Noé, as leis que foram passadas para Abraão. Depois junta com os 10 mandamentos e mais as leis passadas para Moisés, e depois lá no Deuteronômio, Moisés de novo dá mais leis ali. Então eles juntam tudo isso, dá 613 e se torna o código, vamos dizer assim, né? O código legislativo do judeu. Então o judeu segue a ferro e fogo esse código legislativo. Então todas as leis que foram passadas, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, eles vão compilar tudo isso e vão viver a base disso. Que daí vai ser o que Jesus lá na frente vai combater também, tá? E é também por conta disso. Como Deus passa uma certa lei em Gênesis, passa outra em Êxodo, outra em Números, outra em Levítico, outra em Deuteronômio, o povo vai falar assim, então esses 5 livros são os livros da lei. E daí eles vão chamar de Torá, tá? Então não é só por conta do Êxodo, é por conta dos 5 livros terem algum tipo de orientação, algum tipo de mandamento, tá? Não. O Alcorão é um livro de canto deles, é uma espécie de Bíblia mesmo. O Alcorão é para os muçulmanos. Para os judeus é a Torá, é o Pentateuco que a gente tem. Outras coisas, é isso. Só que o que acontece? Eles transformam esse livro que seria bíblico, que a gente chama de bíblico, como a legislação do dia a dia deles. Então a mesma coisa assim, digamos que... Sim. Se alguém for pego roubando, você tem que cortar a mão. E a pessoa corta a mão. Nossa, foi... Sim. Exato. Então, porque o que acontece para eles é a lei que Deus deu. Então nenhum outro homem vai conseguir fazer uma lei melhor.
Então, o que eles fazem com isso? Eles colocam isso no jurídico. Então, se está dizendo que é preciso enforcar aquele que pronuncia o nome de Deus, então ele vai cumprir isso. Entende? Então, é realmente literal o que eles cumprem. Né? Então, não, isso é o judaísmo. Isso é o judaísmo. Só que o território de Israel utiliza isso como base. Então, é como se fosse, por exemplo, assim, nós temos o STF, que é o legislativo, certo? Então, a gente tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e judiciário. Então, o judiciário, né, que é quem pega todas as leis. É a mesma coisa que os juízes lá do judiciário pegassem a Bíblia e falassem assim, ok, a Ana cometeu um crime. O que Deus disse para ela fazer? Pede para jogar um monte de pedra nela aqui e depois tacar no barranco. É isso que eles vão fazer. Então, eles levam literalmente a isso. Qual que é a principal questão? Nem todo mundo que mora em Israel é judeu. Então, a briga maior é como que eu obrigo todo mundo a seguir essa lei que é válida para a sua religião. Para mim, não. Então, aí há toda uma guerra doida lá por conta disso. É doideira. Então, tem muita coisa que a gente precisa abster, né? Então, é isso. Então, por que existem tantas leis, né? A lei, ela não é uma prisão, como muitos vivem, né? É o mapa da verdadeira liberdade. Deus está ensinando um povo escravo a viver como homens livres e santos, capazes de suportar a presença divina. Por que suportar a presença divina? Em todo o Antigo Testamento, vocês vão ver que a visualização de Deus, a presença de Deus, é vista como causa de morte. Então, quando aparece um anjo e a pessoa tem contato com esse anjo, a maior alegria dele não é porque o anjo está ali, é porque ele não morreu em contato com esse anjo. Então, sempre que há uma aparição de anjo, então, quando o anjo aparece para Zacarias, Zacarias, ele entende a mensagem, mas qual que é a principal comemoração dele? De não ter morrido. Porque o anjo é a presença de Deus. Maria, mesma situação, né? Claro que Maria é muito mais sublime em relação a tudo isso, mas o pensamento de judia que ela era, né? Graças a Deus eu não morri por vê-lo. Esse é o ponto. Então, sempre que aparece a questão de a presença divina quem não tiver puro vai morrer. Quem não tiver sem pecado vai morrer. Então, os mandamentos são para que a gente esteja sem pecado e... E também, como diz o Padre Rubens, a gente ia cagar na carça, né? Então tem um monte disso. Mas a questão é, como que eu posso ver Deus? Eu preciso viver sem pecado. Para viver sem pecado, eu sigo os mandamentos. Quando que eu vou ver Deus? Depois que eu morrer. Então, é aquela, Deus pode estar aqui no meio de nós? Pode. Ele vai se apresentar? A gente não tem essa santidade para ver Deus. Por isso que a gente vai ter ali muitas figuras, muitos santos, santos de altar, que tiveram contatos. Padre Pio, o principal deles ali, que teve muito contato com anjos da guarda. Aí, os 10 mandamentos. O coração da aliança, o decálogo entregue no Sinai não é um mero código penal. É a revelação do coração de Deus e o alicerce ético da civilização. Divisão teológica. Os primeiros mandamentos dizem respeito do amor absoluto e devido a Deus. Os seguintes tratam do amor, da justiça e misericórdia para o próximo. Eles revelam que não pode haver uma verdadeira paz social e moralidade onde Deus não é adorado corretamente. Então, não lembro se isso aqui eu já tinha explicado para vocês, mas dos 10 mandamentos a gente tem, os 3 primeiros para Deus e os 7 seguintes para o próximo. Certo? Então, amarás a Deus sobre todas as coisas, não citarás seu santo nome em vão, guardarás dias de santos e de festas. E depois a gente começa, honrarás pai e mãe, não matarás, não roubarás, não pecarás contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, Então tem todos esses mandamentos, e eu pulei um, mas todos esses mandamentos vão estar falando do próximo.
Então, qual que é a principal questão que nos evangelhos Jesus vai citar? Gente, vocês não estão conseguindo cumprir o primeiro. Então, vocês não vão conseguir cumprir os demais. Qual é o novo mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele fala, olha, cumpra os 3 primeiros, principalmente o primeiro, porque aí sim você vai conseguir cumprir os demais. Né? Então, mesma coisa quando Jesus fala, né? Se você não se ama, como você é capaz de amar a outra pessoa? Né? Então, é por isso que ele vai bater nessa tecla. Porque o mandamento concedido por Moisés é esse entendimento. Como que o povo de Israel vai ter o entendimento? Eu preciso cumprir um a um. Se eu pecar em qualquer um deles aqui, eu estou completamente condenado. Então eles levam ao pé da letra exatamente cada coisa. Junto desses 10 mandamentos vão vir as orientações. E dentro dessas orientações, eles encaram como os 10 mandamentos. Então, uma das orientações é a mulher, quando estiver no período do ciclo menstrual, ela não pode sair de casa, porque o fluido perdido é vida. Então, o sangue perdido é vida. Então, ela precisa se conter. E qualquer pessoa que tenha contato com ela é impuro. Então, como que eu me purifico desta impureza? Não é nem o contato com o sangue, é o contato com a pessoa. Né? Então, eles levam isso tudo a ferro e fogo. A questão de utilizar absorvente para poder... Enfim, isso são coisas incabíveis para o povo judeu. Tá? Para o povo judeu. Mas ainda é hoje. Ainda hoje. Exatamente. Exatamente. Aí tem coisa... Oi? Quando todo o povo for cristianizado, aí Deus voltará. Entende? Então, aí, por exemplo, existem outras coisas que é questão de sobrevivência. Como que um povo no deserto que está perecendo faz dá a sua descendência, faz com que o seu nome seja lembrado? Eu preciso ter filhos. Então, o que acontece? A mulher pariu, ele fala assim, agora vamos mais um. Então, uma das leis, uma das orientações que vai ser dada é a mulher, depois da gestação, ela precisa ter um período de resguardo de 40 dias para que ela e o filho tenham que se purificar. Então, para o judeu, a mulher, quando gera a criança e a criança nasce, a criança, porque ela nasce com sangue, e a mulher, porque ela teve o contato, a saída de sangue, os dois estão impuros durante 40 dias. Ninguém pode ter contato. Levando em consideração que esse povo está no deserto, não tem torneira para você lavar nem nada. Como é que é? Não, mas aí pensa só, existem muitas coisas que foi dito nessa época por questão de sobrevivência e depois é comprovado medicamente, cientificamente, certo? Então, hoje a gente tem uma explicação científica do porquê disso. Nessa época não tinha médico. Então, como que Deus orienta esse povo a viver, entende? Então assim, para que não tenha contaminação da criança recém-nascida, que na época não tinha vacina. Então, o homem que acabou de chegar da lavoura, ou acabou de chegar da pecuária, abraçou boi, abraçou um mundaréu de coisa, chega, cadê meu filho, vou dar um abraço nele aqui, ele vai morrer em 3 dias. Então, como que eu impeço que essa criança venha a falecer logo nos seus primeiros dias ali? Então, segura essa criança ali, longe de todo mundo. Muitas orientações vão fazer até que a mulher saia de casa, saia da tenda. Então, ela não convive com o marido enquanto ela está nesse período de resguardo. Entende? Outras coisas aqui que daí depois, aí é uma coisa que eu sempre cito, né? Quando você vê os museus da Segunda Guerra Mundial, você compreende isso no físico, sabe? Para essa época foi dito que a panela que cozinha a carne, ela não pode cozinhar outra coisa. Por quê? Contaminação cruzada, certo? Os judeus levam isso a ferro e fogo. Qual que era a maior dor deles quando eles chegavam nos trens para a Alemanha, para a Polônia, etc., todos os seus pertences eram amontoados tudo num só. Então panelas misturavam, chinelos misturavam, roupas misturavam. Para isso, eles viam que era uma infração à lei de Deus. E daí,
como eles também têm a questão da punição, né, que foi feito todo aquele massacre, né, eles são queimados, né, até os ossos, eles se veem como sacrifício para Deus. E por isso eles dizem, eles se auto-intitulam como um holocausto para Deus. Então daí a gente assume na história como os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial são um holocausto, porque queimava até os ossos. Da mesma forma que Deus pediu para que a oferta que fosse feita para ele fosse queimado tudo, até os ossos. Sim, mas os judeus, como que eles entendem essa questão? Entendeu? Isso, exatamente. Mas é muito surreal porque, tipo, é um crime você fazer isso e aí, tipo, biblicamente você usar a palavra de Deus. Não, a questão é assim, como que eu justifico a minha dor para um parente meu? Então, assim, pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra. Como que eu falo que o meu filho foi queimado vivo? Eu falo, meu filho se tornou um holocausto para Deus. Quem queimou cometeu crime. Mas como que eu justifico isso através da minha fé? Entende? A mesma coisa quando alguém, uma criança morre, Deus quis. Deus não quer morte de ninguém. Entende? Então, mas como que eu justifico isso? Mas como que eu justifico isso? E daí tem uma outra questão. Os judeus não reconhecem Cristo como o último cordeiro. Então, para eles, esse holocausto não é uma oferta para Deus, mas eles entendem que para justificar perante a sua fé. Não. Tá tudo bem, gente? Muitas dúvidas? Aí vem a Arca da Aliança, tá? Por que Deus pede... Aí vamos pegar todo o contexto bíblico aqui. Por que Deus pede para construir a Arca da Aliança, sendo que ele já havia pedido para não construir nenhum tipo de ídolo? Para mostrar lá as coisas lá, que tipo, você falou no começo, né? Ele pediu que a arca tivesse todas as dimensões. Para marcar a história e mostrar que esse povo agora, ele é Deus e precisa de que a pessoa tome um exemplo lá, né? Tá, então se vocês estiverem com a Bíblia, abrem em Êxodo. Abre no celular, se não tem a Bíblia no celular. Deixa eu ligar aqui. Peraí, eu já dou uma Bíblia para você, Gi. Lá em cima, que a minha sobrinha veio pra mim, tinha. Mas nossa, eu olhei. Finuriquinha. Menino, a Bíblia fica assim, ó. Não é só o Novo Testamento? Falei que deixa aqui pra mudar. E Êxodo, deixa eu pegar o capítulo aqui, rapidinho. Não, Você falou qual? 25? Não, acho que é em 35. Que ele cria a arca.
Candelabro, principal, os querubins, a mesa. Ó, só para vocês se situarem, gente. Êxodo 25, Deus começa a dar as orientações para a construção da tenda. Tá? Então vai ter lá tudo que precisa ter na tenda, que depois vai também se repetir lá no Templo de Salomão. Né? Então tem a arca com o testemunho. Você está certo, Felipe. Êxodo 25, 10. Aí depois tem o propiciatório e os querubins, a mesa e os pães sagrados, o candelabro, Êxodo 26, a morada e as cortinas, o véu do santuário e a cortina entrada. Esse véu que depois vai se romper quando Jesus expira na cruz. Aí tem o altar do holocausto, o átrio, isso lá em 27. Depois, o azeite das lâmpadas. 28, vai dar instrução para os sacerdotes e suas vestes. O efode, o peitoral, a lâmina da fronte, a tiara da túnica e o cinto. Né? O manto. Aí depois, lá em 29, vai ter a consagração dos sacerdotes. Aí tem, lá em 29, os sacrifícios diários. No 30, o altar de incenso. A taxa do santuário, que depois o pessoal vai fazer um comércio lá no templo para troca das moedas. A bacia, o óleo da unção e o incenso. O repouso sabático, ou seja, no sábado não se faz nada. Deus ali vai escolher também quem são os artesãos, né? E a entrega da lei. E daí depois, lá em 32, a gente tem ali, Êxodo 32, a gente vai ter o bezerro de ouro. Mas vamos voltar aqui, Êxodo 25, 10. Tá ajudando vocês que estão no celular, né? Depois eu vou explicar esse ponto. Eu também não tenho mais, não. Eu só tenho 36. Todo mundo, amém? Amém, amém, amém? Que se faça uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestirás a arca de ouro puro, aplicado por dentro e por fora. Em volta, porás uma moldura de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas de outro. Farás varais de madeira de acácia e revestirás de ouro. Introduzirás nas argolas dos lados da arca os varais para transportá-la. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não poderão ser tirados. E na arca porás as tábuas do testemunho que eu te darei. Então, só para ilustrar, né? Então, é um retângulo, certo? Retângulo bem meia boca que eu fiz, mas aqui tem uma argola, aqui tem outra argola, certo? Então, as 4 argolas de ouro. Por que ele pede os varais? Esses varais vão ser passados de fora a fora para se carregar. Então, ele vira uma espécie de andor. Lembra o andor? Quando a gente vê a imagem da santa chegando? Então, o andor é a mesma coisa. Por que tem isso? Depois a gente vai ver, né? Lá em Josué também, a gente vai ver isso em Êxodo, mas também em Josué é mais explícito. Depois em Davi, mesma situação. Ninguém pode tocar aqui. Então, eles vão poder tocar somente nos varais. E quem vai tocar nos varais? Somente aqueles que forem designados para isso. Então, primeiro vão ser os levitas. Depois, a tribo de Levi vai se voltar contra Deus, interpretando mal o mandamento. Aí o que acontece? A tribo de Levi morre.
Aí Deus fala assim, então olha, já que os levitas morreram, então vão ser somente os descendentes de Araão. Então os filhos de Araão, os descendentes da família de Araão ali, são os aaronitas, são aqueles que vão poder carregar aqui a arca. Ah, mas e se não tiver um aronita? A arca não sai do lugar. Então tem mais essa questão, não pode. Todo mundo que toca na arca morre, está no texto bíblico, tá? Todo mundo que toca na arca morre, pulveriza, cai um raio, cai um mundaréu de coisa lá, tá? Então, por essa situação também que eles vão atribuir que quando a arca está presente, Deus está presente. Então, nas guerras, a arca vai junto. Tudo bem? Então, vamos ver aqui o propiciatório e os querubins. Farás também, né, versículo 17, um propiciatório de ouro puro e de 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura, ou seja, a tampa, certo? Farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Então, eu tenho um querubim aqui, de mãozinha assim, né? E eu tenho outro querubim aqui, de mãozinha. Um em cada ponta da tampa. Os querubins terão asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel sobre um propiciatório. Ou seja, no meu desenho ficaria horroroso se eu fizesse assim. Mas as asas, elas são fechadas. Então as asas, elas fazem isso, tá? Isso. Voltados para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca e dentro da arca porás o testemunho, os mandamentos, né, que eu te dei. Ali me encontrarei contigo e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins postos sobre a aliança, sobre a arca da aliança, te falarei tudo o que te ordeno a respeito dos israelitas. Então, esse texto é o que vai definir onde Deus vai encontrar com esse povo. Por que há essa questão? Primeiro ponto. Aí depois no capítulo 35, a gente vai ter ali o bezerro de ouro, né? Mas qual que é a principal questão? Por que Deus pede para criar uma arca? O povo não conseguiu se desvencilhar das imagens, certo? Então, do tempo de Israel, onde eles eram politeístas, né? Ali com Abraão, eles se convertem, mas ainda ficam assim procurando algo, né? Algo para se segurar, certo? Eles vão para o Egito, é aquele mundaréu de imagem, deuses para tudo quanto é lado. Então, ali eu tenho aquelas representações. Então, eu estou vendo naquilo que eu acredito. Depois o Evangelho vai dizer assim, felizes aqueles que acreditam sem ver, certo? Então tem esse ponto. Deus vai observar essa fragilidade do povo. Então vai falar assim, então eu preciso ter um jeito de fazer com que esse povo tenha atenção ao que eu estou falando. Então, cria-se uma arca. Essa arca, ela não é o próprio Deus. Porque sobre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa, é onde Deus se encontra. Então é o lugar sagrado. E outro, Deus sempre vai falar com Moisés aonde? Na montanha. No deserto não tem mais montanha. Como que eu vou provar para aquele povo que eu estou me encontrando com Deus? Então, cria-se a arca onde Deus se revela. Onde essa arca vai ficar? Para que Deus possa se revelar. Aí depois continua todos os capítulos até Êxodo 34, onde ele vai destinar ali, vai descrever todo o processo de criação da tenda do encontro. Depois eu trago uma imagem separadinha de como é a tenda do encontro, em questão de medidas e tal, tá? Mas qual que é a principal premissa da criação da arca? É justamente para que o povo possa entender onde Deus está e não o que Deus é. Por isso que ele pede para criar 2 querubins. Os querubins não é o próprio Deus, não é o próprio anjo. Então, Deus, quando pede a criação da arca, ele também está ensinando. Olha, vocês terão a arca onde se encontrarão comigo.
Mas se eu não estiver lá, é somente uma arca. Depois, quando ele pede para colocar a tábua da lei, pede para colocar o cajado de Araão, pede para colocar o maná, aí sim Deus vai agir através da arca. E por isso quem não obedecer à lei acaba morrendo. Certo? Então, olha, isso aqui é de minha propriedade. Vocês não vão se apossar sobre ela. Assim como vocês faziam na idolatria. Na idolatria você criava uma imagem do seu Deus e tinha um ritual onde você tampava o seu Deus. Então, mesma questão do gênio da lâmpada. Então você faz um ritual e tem o seu Deus aqui, o seu Deus vai obedecer aquilo que você quer. Deus está dizendo, eu tenho uma arca, eu me encontro com vocês aqui, eu ajo através dela, mas vocês não me possuirão. Por isso que não é todo mundo que pode tocar nela. Certo? Então tem toda essa questão. Depois lá na frente, lá em livro do 2 Samuel, eu inclusive dei uma informação errada, gente. Primeiro livro de Reis fala sobre Salomão. O segundo livro de Samuel fala sobre Davi, tá? Então, o segundo livro de Samuel, quando Davi encontra a Arca da Aliança, Davi vai ficar maluco, vai dançar pelado. Né? E daí todo mundo vai virar chacota, vai ter um monte de coisa, mas qual que é a preocupação dele aqui? É que ele consegue movimentar a arca sem morrer. Só que onde está essa arca? Numa carroça de bois. E onde esses bois foram colocados? Foram colocados por Deus. Porque eles viram que a arca é roubada, todos aqueles que chegam perto da arca morrem. Como que faz para dizer, como que eu faço para transportar essa arca que eu roubei? Né? A maior vergonha é o bandido que rouba e não consegue carregar. É isso? Então, ele não pode carregar essa arca aqui. Como que ele faz? Vamos pôr numa carroça de bois. Se os bois sozinho for para Jerusalém, for para onde Davi está, é sinal que Deus está com eles. Se não, nós levamos a arca. Então, o sinal que era só uma mentira. O que a gente vai fazer para isso? Vamos pegar essas vacas, né, que estão carregando a carroça ali, vamos tirar os filhotes dele e vamos levar para o nosso lado. Porque elas vão seguir os filhotes. O que acontece? As vacas vão sozinhas para a direção onde está Davi. Quando Davi chega, fala... Entende? Então é assim, é Deus mostrando que através disso ele consegue agir e mostrar para aquele povo que é tão apegado ao físico que ele age através daquilo. Então, quando há a queda de Jerusalém através da Babilônia, a destruição do templo e o sumiço da arca, eles não têm mais em que acreditar. Por isso que o livro de Crônicas vem para devolver essa fé. O livro de Esdras e Neemias reconstroem o templo mesmo sem a arca, para que aquele povo tenha o que acreditar. Esse segundo templo é destruído pelo Império Romano. Como que os judeus se aprendem hoje? O Muro das Lamentações. É a última parede de pé do segundo templo que foi destruído pelo Império Romano. Então, por que eles vão lá encostar na parede, vão colocar lá as oraçõezinhas, né? Então ele escreve o pedidinho e coloca no buraquinho do muro lá. Por que tem um pedaço que é só para os homens e outro pedaço que é só para as mulheres? Por que existe uma regra de que você precisa entrar de equipar? Você não pode virar as costas quando você for sair, você tem que sair de ré. Tudo isso porque eles estão apegados ao físico. Esqueceram que Deus não está ali, ele age através dali. Eles perdem toda a fé dele. Baseado nisso? É. Mas ainda não falaram pra eles que Deus está bem? Já? Deus veio e falou assim, eu sou. Aí eles falaram assim, é nada. Como é? O templo na época o templo estava de pé. Aí, quando Caifás, que é aquele que condena Jesus, está dentro do templo, Jesus expira na cruz, e o véu rasga, ou seja, aquele véu é onde somente o sumo sacerdote pode entrar. O sumo sacerdote tem mandato de 1 ano. Então, ninguém pode entrar lá. Tanto que tem um mandamento aqui, né, no texto que vai dizer assim, Deus vai dizer, quem atravessar o véu e ir até o Santo dos Santos, morrerá. E tem várias coisas lá. Tem uma lenda, tá, gente, que a história é assim.
muitos acreditavam que quando estava na tenda ou no templo, o sumo sacerdote entrava ali e ele tinha contato direto com Deus. Se ele tivesse algum pecado, ele poderia morrer. Se essa pessoa morrer lá dentro, eu não posso entrar lá, porque senão eu vou morrer. Vai virar uma pilha de corpos. Como que eu faço para socorrer um cidadão desse? Há uma história, tá? Não é comprovada, mas há uma história de que o sumo sacerdote ele tinha no cinto dele uma corda amarrada. Então, ele quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com essa corda. Se por acaso o pessoal visse que a corda esticava, é porque o homem caiu. O que a gente faz? Puxa o homem morto. Olha a preocupação deles com as coisas. Então, quando Jesus expira na cruz e o véu do Santo dos Santos se rasga, Caifás rasga suas vestes porque ele sabe o pecado que ele cometeu. Ele matou o próprio Deus. Eu acho que tem algum filme que mostra isso. Então, tem toda uma preocupação disso. Porque, por exemplo, tem uma passagem que daí é onde vai ter ali o pecado dos filhos dos levitas, né? Tem uma passagem que eles já construíram uma tenda e os levitas falam assim, vamos incensar ali. Só que Deus não falou que era para eles incensar. Tem pessoas específicas para aquilo. E eles entram para incensar e eles morrem. E daí como que eles fazem? Eles puxam a galera pela corda. Porque realmente não era para fazer isso. Então tem toda essa preocupação. E aí pensem, é questão física. Questão física. É a mesma coisa que dizer assim, olha, quando a capela do Santíssimo, dentro da capela do Santíssimo, o sacrário estiver aberto, ninguém pode entrar. Certo? Então pensem na mesma figura. Então, o ministro vai pegar a âmbula, né, o cibório ali com a Eucaristia, para levar para o altar. Ele não poderia fazer isso. Né? Até por isso que ele vem veladinho, né? Tem toda essa questão. Se fosse levar nessa regra, a divisão das partículas seria feita só lá dentro. Só poderia comungar quem entrasse lá. E só pode mexer quem é autorizado, os ministros. Mas o padre autorizou. Tá, mas ele não é ministro, como é que faz? Só se o padre autorizou. Moisés poderia ter autorizado, mas Moisés não manda nada, quem manda é Deus. Então, tragam isso para... Aí vamos fazer um anacronismo. Tragam isso para a nossa realidade, como que seria a nossa fé. Eles vivem isso até hoje. Só que a questão é que eles não têm o templo para viver isso. Então, é como se eles estivessem sem missa desde que o Império Romano derrubou a igreja deles. Então, Sim, não, eles sofrem muito. Eles sofrem muito. A gente... Não, eles têm as sinagogas que são como se fossem capelas. Então, digamos assim, a igreja principal que a gente tem de Sorocaba é a catedral. O Império Romano vem e derruba a catedral. A gente não tem mais aonde fazer o sacrifício, onde fazer a celebração, certo? Então, diferente da Igreja Católica, onde a gente pode fazer uma missa onde tiver o sacerdote, os judeus só podem fazer o sacrifício dentro do templo. Isso vai estar escrito no Levítico. Quando o templo cai, eles não têm mais onde fazer sacrifício. E não pode fazer sacrifícios em lugares altos. Então vocês vão ver, por exemplo, quando entra no livro dos profetas, você não tem mais sacrifício. Todo mundo que tenta fazer um sacrifício dá uma merda lá gigantesca. Então, é a mesma coisa que se a gente só pudesse fazer celebração de missa na catedral. Em todas as outras igrejas, a gente só pudesse ter celebração da palavra. Ou seja, não tem comunhão. Eu tenho só a divulgação da palavra ali. Para eles é exatamente a mesma coisa. As sinagogas, eu posso proclamar a palavra, eu posso estudar a lei, mas eu não posso fazer o sacrifício. Então eles estão desde do ano mais ou menos ano 100, 120 mais ou menos. Depois na Bíblia de vocês, vejam aquela... A gente estava falando no grupo, né? Sobre a questão da cronologia. Na Bíblia de vocês vai ter lá a destruição do templo, o ano que foi a destruição do templo pelo Império Romano. Desde aquele ano, então desde o primeiro século, eles não têm uma celebração de sacrifício. Porque eles perderam o lugar deles. Então, como você falou, Gi, para eles é uma dor muito grande. Mas a questão é de que eles estão apegados àquele local. Eles seguem só se construir um outro templo. E assim, eles não veem um Messias que construa o templo. Entende? Então assim, a Maomé quando vem, promete para eles que eles não vão precisar mais do templo. Mas eles não ficam assim, ou fala assim, depois virá alguém que reconstruirá o templo. Sim, mas que ele fizer não foi físico. Exato. Eles não compreendem isso. Então a questão espiritual para eles é muito abstrata ainda.
A gente tem uma convicção muito maior em relação à alma, em relação ao espírito que nós temos de Deus, a nossa alma e como a nossa vida continua a partir disso. Eles não têm nada disso. Então, morreu vira terra. Exatamente. Aí por isso que quando a gente pega outras doutrinas que a gente chama de doutrinas não cristãs, muitas delas vão ser, ou as pseudo-cristãs vão ser chamadas de seitas. Então, Testemunhas de Jeová é a mesma situação. Eles não acreditam no Cristo como um Messias. Eles acreditam no Cristo como um profeta. Então, não, para eles não tem alma. Para eles a gente é só um corpo animado. Aí, por exemplo, no Brasil, o espiritismo, justamente por conta disso, porque você comemorar o aniversário, você está se aproximando cada vez mais do seu final. Então, se eu tivesse a possibilidade de travar o meu período, eu teria uma vivência eterna. Vai nessa. Tem? Eu moro na frente de um, assim, ó. Eu moro na frente de uma capela. Mas, enfim, vamos lá. Deu para entender, gente, essa questão da Arca da Aliança? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Então, vocês viram que nessa conversa a gente passou sobre todos os pontos de apego ao que é físico deles, certo? Então, a arca era uma caixa de madeira, tem toda aqui, ela representava a presença real, Shekinah, de Deus, no meio do seu povo. Então, aonde a arca está, Deus também está, certo? Claro que quando Deus age, quando está dentro do templo, dentro da tenda, quando Deus aparece, quando Deus está sobre a arca, acontece um monte de fenômeno em volta. Então o povo sabe que Deus está ali, certo? Mas a partir do momento em que eles têm esse ponto como a presença de Deus também, eles passam a utilizar como amuleto, tá? A tipologia surpresa. No tabernáculo e na arca foram feitos segundo o modelo que Deus mostrou a Moisés no monte. A arca aponta para realidades muito maiores, assim como a arca carregava a glória de Deus na antiga aliança. Ela é a suprema prefiguração daquela que carrega Deus encarnado na nova aliança. Então, quando a gente lê o texto bíblico do Êxodo, a gente também pode identificar ali na arca. Então, por que ela é toda preciosa? Porque é onde Deus está. Por que Maria é imaculada? Porque é onde Deus habita. Certo? Então, tesouro da arca, as tábuas da lei, a palavra de Deus esculpida em pedra, o maná, o pão milagroso que desceu do céu para sustentar o povo no deserto, que representa, né, a Sagrada Eucaristia, e a vara de Arão, né, que floresceu miraculosamente, confirmando o ofício sacerdotal. Aponta para o Cristo, sumo sacerdote eterno, cuja ressurreição traz a vida. Ou seja, todos os sinais que acontecem no Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, enquanto Araão ainda é vivo, né, e depois com Josué também, mas até ali o período dos juízes, essa vara vai ser o canal do milagre, né? Quando a gente olha Jesus, Jesus tem esse poder sem precisar dessa vara. Ele é o próprio canal, né? Então tem essa representação também. Sim. E Jesus, ele vivo, ele não precisou humano, não precisava de nada e fazer os milagres. Exato. Mas aí o que acontece? Eles começaram a se apegar tanto, isso é um ponto que muitas vezes passa despercebido no Evangelho. O povo que seguia Jesus começou a ver que ele fazia os milagres. Aí fala assim, ok, esse cara tem poder, então vamos seguir ele. E eles começam a pedir mais milagres, pedir mais milagres. Então toda vez que Jesus faz um sermão, ele partilha o pão. Não é citado no texto, mas por conta da revolta de Jesus ali, depois a gente entende que toda vez ele repartiu o pão, porque era uma multidão muito grande. Até que ele começa a perceber que o povo não estava pela palavra, estava pelo pão. Aí ele bate o pé na areia e fala assim, olha, vocês não verão nenhum outro sinal a não ser de Jonas. De Jonas, aquele que fica embaixo da terra por 3 dias e depois volta à vida convertendo todo mundo.
Né? Quem que fica debaixo da terra por 3 dias e depois volta convertendo todo mundo? O Cristo com a ressurreição. Tudo bem? Sumiu a imagem. O Levítico, o chamado à santidade, o sacerdócio e o sacrifício. Se o Êxodo ensina a construir o tabernáculo, o Levítico ensina como usá-lo. O livro foca na santidade, na pureza ritual e os sacrifícios expiatórios. Ensina uma verdade duríssima. O pecado traz a morte. Então, aquele que não segue aquela lei, não segue aquele rito, vai morrer. Se tocar na arca, vai morrer. Entrou no na tenda sem a permissão, vai morrer. Então tem toda essa questão. Para que o homem pecador possa se aproximar do Deus Santo, é necessário que haja um derramamento de sangue, um substituto. Toda a liturgia levítica, especialmente o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, é uma sombra que grita pela necessidade da cruz de Cristo. Por que é uma sombra que... Aqui tinha uma imagem, mas não carregou a imagem. Preciso ver o que aconteceu aqui. O que acontece? Nas igrejas evangélicas, principalmente ali, Congregação Cristã do Brasil, não tem o dia da Santa Ceia? O dia da Santa Ceia é o Yom Kippur da congregação. Ou seja, existe um dia específico em que você faz memória daquilo que os judeus passaram. Qual que é o nosso Yom Kippur? Toda missa. Toda missa a gente faz essa memória do sacrifício de Cristo. Toda missa a gente tem esse derramamento de sangue. Certo? Por conta do Cristo. Cristo derramou uma vez e quando a gente faz memória disso... A questão de fazer memória não é somente lembrar, é reviver tudo aquilo. E aí sim a gente tem esse derramamento de sangue para o nosso pecado. Como que o povo fazia? Eles tinham o cordeiro. Então o cordeiro era quem era sacrificado por nossos pecados. Um ponto que vai ter também aqui no Levítico, que é uma coisa que até que a Núbia tinha perguntado, é a questão do bode expiatório. Né? O bode expiatório, ele começa aqui, mas depois ele vira uma tática de guerra, tá? Mas o que acontece? Existe uma orientação de que quando alguém tem os seus pecados, você pega o bode, você passa a mão no bode e fica ali como se fosse transmitindo todos os seus pecados para aquele bode. E depois você vai largar esse bode com uma marcação, certo? No deserto. Então tem um deserto específico ali que esse povo deixava o bode ali para que esse bode possa perecer. Então este bode em específico vai pagar pelos meus pecados. Então transmitir os meus pecados para o bode ali. Então eu estou puro? Estou puro mais ou menos. Então agora eu vou pegar um cordeiro e vou derramar este sangue para que o meu pecado seja perdoado que foi enviado por aquele bode. Certo? Tanto que o altar... Depois vocês podem fazer a leitura ali desses capítulos do Êxodo. Quando há a descrição do altar, você vê que o altar ele é uma mesona, uma mesa enorme de pedra, e ele tem uma caída. Então é como se fosse uma pia. Ele tem uma caída porque o sangue do cordeiro vai escorrer por aqui e ele vai cair num local específico. Então tem um cantinho ali que ele cai num reservatório. Esse sangue depois é utilizado para outro rito. Certo? Então, há várias coisas que o Levítico vai passar aqui. Qual que é a principal questão? Como eu já havia comentado para vocês, o Levítico não é da mesma época de Moisés. Certo? Então, se você pega Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, eles acontecem na mesma época. Levítico é depois. Levítico é lá de Josias, lá do ano 600 e alguma coisa. Certo? Ele vai ser colocado aqui porque ele descreve qual é o passo a passo que esse povo tem que fazer, o ritual dentro do templo. Como que eu coloco uma importância maior? É o Johnny que está falando? Não, quem falou foi Moisés. Então, tudo o que ele está escrevendo aqui em Levítico, onde está escrito tenda ou santuário, você entenda como templo.
porque ele está escrevendo para o templo. E o Levítico é utilizado somente pelos levitas. Então ele tem esse nome justamente porque é a tribo de Levi, os descendentes de Levi que sobraram, desde a morte ali de vários deles, né, no livro de Números, que escrevem isso aqui e que começam a ser o sacerdote dentro do templo. Então ele vai dar essa orientação como um todo. Tranquilinho? Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Livro de Números, tem um cordeiro ali que não era para estar aqui. Então, como eu comentei, né? Livro de Números é a parte do recenseamento, a caminhada e as murmurações. No livro de Números, por conta dessas murmurações, Deus vai começar a pegar no pé daquela galera. E daí vem todas as questões, né, que o povo começa a sofrer. Um deles é as serpentes. Então, há um castigo de Deus que envia serpentes venenosas para... você está reclamando de ter sido liberto? Então, você vai morrer. Né? Não quero mais morrer, o que eu faço? Moisés pede para Deus lá, porque, cara, nós estamos morrendo. Mas vocês reclamam? Mas a gente não sabia o que a gente está fazendo. Tá, então Deus pede para fazer uma serpente de bronze. E daí essa serpente de bronze está numa haste, e todos aqueles que forem picados e olharem para a haste serão salvos. Mesma coisa aqui, todos aqueles que olham para o Cristo crucificado são salvos. Né? Há o perdão dos pecados, há também a purificação desse veneno dessa serpente que é o pecado. Tudo bem? E daí vem o Deuteronômio. Deuteronômio é a palavra Deuteronômio. Deutero vem de depois, né? Vem de segundo. E daí Deuteronômio é justamente a segunda lei. Então, o Deuteronômio, assim como o livro de Números e assim como o livro de Levítico, é um dos livros mais chatos que tem. Por quê? Ele repete tudo que passou em Êxodo, tudo que passou em Números, tudo que ele passou em Levítico. Então, Números é um recenseamento. Na tribo de fulano, descendente de não sei quem, tinha X pessoas. Na tribo de não sei quem tinha mais X pessoas. Num total, tantas pessoas ali. Então, Números é um recenseamento. O povo começa a murmurar. Mata essa pessoa. Vamos ter que contar tudo de novo. Então, conta. Entende? É toda essa questão. Levítico. Olha, você precisa fazer, você tem que ter uma roupinha X para você poder fazer. Então, o livro de Levítico também é chatinho porque são ordens. Né? A mesma coisa que você pegar o Vadmecum e você tem que ler. Né? Ninguém é de direito aqui, né? Que tem que ler o Vadmecum. Então, tá bom. Então, tem essa questão. Deuteronômio vai avançar com a história, porque eles estão caminhando, então depois de muito tempo, eles ficam uns bons anos parados no monte, enquanto Moisés está falando com Deus. Acontece um mundaréu de coisa lá. Depois eles voltam a caminhar. Então, assim, o tempo em que eles saem do Egito e chegam até Canaã são 40 anos, certo? O tempo andando é muito menor. Então eles andam, 2 semanas. Né? Por quê? Fica muito tempo parado nas montanhas. E daí o pessoal entra em guerra. Aí tem uma questão. Vocês lembram que Isaac teve 2 filhos? Vamos ver se vocês estão bem de memória. Isaac teve 2 filhos. Quem são? Esaú. No final dos capítulos ali, né, se eu não me engano, no capítulo 20... Não. Chegando no capítulo 30, mais ou menos, de Êxodo, de Gênesis, vai ter ali a conclusão da história de Jacó. Então, onde Jacó pega a bênção da primogenitura. Tem toda a treta com Jacó, e Esaú, ele recebe um outro nome. Nesse trecho vai falar que Esaú é Edom, porque Edom significa vermelho. Né? Esaú significa peludo e Edom significa vermelho. Por ele ter a pele avermelhada, ele vira o povo dos Edomitas. E esse povo dos Edomitas vão constituir uma região fora de Israel. Porque a condenação que Isaac dá para Esaú é que ele não pode viver na mesma terra que Jacó. Certo? Se Jacó tem todo o terreno de Israel, Edom tem que ficar fora. Quando eles estão saindo do Egito, eles precisam passar por onde para chegar em Israel? Pela terra de Edom. Aí Moisés vai falar assim, viu, você lembra do nosso irmão aqui, né? Jacó, lembra dele? Não queremos saber de Jacó.
Se vocês entrarem aqui, nós vamos matar todo mundo. Aí o que eles precisam fazer? Volta, planeja de novo, e daí eles têm que dar uma volta gigantesca para não passar pelo terreno de Edom. Aí chega lá, o pessoal fala assim, como que a gente vai... E daí isso aqui tem Deuteronômio, tá? Como que a gente vai adentrar a terra de Canaã? Olha, vai até o monte, sobe até o ponto mais alto, então pega um grupo de pessoas ali junto com o Josué, vai até o ponto mais alto, e daí nesse ponto mais alto você vai ver quem são as pessoas que estão ali. Josué vai e fala assim, beleza, tem um grupo de pessoas, né, que são os cananeus, né, e também junto os filisteus. Vai ter um grupo de pessoas, eles vão voltar e vão falar, beleza, ok, como que a gente avança nessa terra? A gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que guerrear. Só que esse povo já está na era do bronze. Então esse povo já está manejando ferro, já está manejando metais. E o povo de Israel, que ficou 40 anos parado no deserto? Tacape, é pedra e madeira. E Josué fala assim, Deus vai prover, Deus vai nos ajudar. Vamos voltar e contar para Moisés. Só que daí acontece, o grupo que estava com Josué fala assim, putz, nós vai morrer nesse negócio. Então o que a gente vai falar? Vamos falar para Moisés uma outra história? Vamos. Então eles chegam para Moisés e falam assim, lá tem terra de gigantes. A gente não pode entrar lá, nós vai levar uma sova, então a gente não pode entrar lá. Por conta dessa mentira, eles ficam mais um período fora ali, porque aí Moisés vai falar assim, como assim você manda nós para brigar com um gigante? Você tá doido, Deus? Como assim? E daí Deus fala, não, essa galera tá mentindo. Aí essa galera também é morta. Então morre mais um povo lá. Aí começa a morrer todos os guerreiros. Aí o que você tem que fazer? Esperar as crianças crescer para estar em idade de batalha para poder avançar. Ele não teve, por isso que ele não entrou na Terra Prometida. Então tem. Aí o que acontece? Numa dessas, durante o deserto. Por meia dúzia de gente aqui que eu conheci agora, né? Então tem todo esse avanço. O Deuteronômio, o que vai fazer? O Deuteronômio ele é narrado do alto da montanha enquanto o povo está se adaptando, se preparando para essa guerra com Canaã, que vai acontecer no livro de Josué. Então, no livro de Josué, que eles realmente adentram a terra prometida. E daí os últimos capítulos de Deuteronômio tem a morte de Moisés e que faz ligação direta com os primeiros capítulos de Josué. Certo? Porque Deus indica que Josué precisa ser o líder direto, né? Mas e Arão? Arão pecou e morreu antes. Certo? Então Moisés tem a vida, tanto que todo esse texto, Deuteronômio principalmente, vai dizer que Deus prolonga a vida de Moisés, porque todos aqueles que ele podia colocar na posição de Moisés pecaram contra Deus. Então Deus prolonga a vida de Moisés. Moisés está ali respirando por aparelhos, né? E esse povo ainda... Isso. Porque ele perde a paciência com o povo e ele pega a vara. Então, toda vez que ele vai cometer vai fazer um milagre... não, Arão é a questão do bezerro de ouro. Eu não contei essa dos bezerros de ouro, né? Eu já explico do bezerro de ouro. Isso. Então, o que acontece? Moisés, ele não entra na Terra Prometida porque numa dessas do povo estar murmurando, ele perde a paciência e com a vara de Arão, ele bate na rocha e a rocha sai água e leite, se não me engano, né? Se não me engano é água que sai. Sai água ali da rocha. Só que só pode utilizar a vara quando Deus manda. Então a vara não é sua, você não pode usar para fazer milagre quando você quiser. Então, por conta desse pecado, Deus fala, você verá o povo adentrando a Terra Prometida, mas você não vai entrar. Então Moisés ele morre no alto da montanha, a vistas de Canaã. Arão, qual que é o pecado de Arão? Enquanto Moisés está no alto da montanha falando com Deus, o povo fala assim. Então, aí Deus já passou toda a orientação da arca, de como vai ter ali a tenda, né? Só que Deus passa isso para Moisés. E Moisés está no alto da montanha. Mas ele tá lá um tempão, entendeu? Tá mais de ano lá. Entendeu? Tipo assim, Então, Moisés morreu. Vamos resolver aqui. Aí ele permite. Qual que é a questão? Arão tinha
plena consciência de que Moisés estava vivo. Só que, como todo mundo começa a falar, não, Moisés morreu, já tem mais de ano, lidere-se nós. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um ídolo. Já que Deus não está na nossa presença, vamos trazer Deus para a nossa presença. Aí pega todos os brinquinhos da galera e cria o bezerro de ouro. Moisés, quando desce, fica maluco de raiva, fala para Arão, você tá doido, cara? Como é que você me dá uma dessa? Aí ele fala assim, mas eles me induziram. Lembra de Eva? Então, eles me induziram. Então, o que Moisés faz? Quebra as tábuas da lei no bezerro, o bezerro se parte, ele moe o bezerro, certo? Coloca no jarro d'água de todo mundo e manda todo mundo beber aquele jarro com ouro. Por quê? É a forma de fazer com que aquele povo consuma do próprio pecado. Né? Imagina a pedra no rim que não deve ter dado, que belezinha, né? É uma forma de purificação. Não. É de punição. É de punição, porque depois ali no livro do Levítico, não, livro dos Juízes, vai ter um mandamento que vai dizer assim, vou dar um exemplo, a Lu está desconfiada de que o marido dela tem dinheiro guardado. Como que ela sabe que ele está cometendo esse pecado, está escondendo isso dela? Então ela pega ele, vai no templo, e fala assim, eu estou desconfiado que ele está cometendo um pecado contra mim. Qual que é o pecado? Ele está escondendo dinheiro de mim. Beleza, o que você vai fazer? Vai escrever o pecado, esconder dinheiro da esposa num papel, vai enrolar isso e vai pôr na água. Vai fazer uma oração e daí o marido vai beber. Se o marido morrer, é porque ele está pecando com isso. Ele fala, não quer beber não. Ele não tem essa opção. Diante do templo, ninguém tem opção de nada. Entendeu? Não tem essa opção. Ele tem que beber. Se ele morrer bebendo essa água com o nome do pecado, é porque ele realmente estava pecando. Se ele não pecar, se ele não morrer, volta embora. Isso era para qualquer coisa, tá? Mas, por exemplo, o exemplo dado na Bíblia é sobre adultério. Tô desconfiado que a minha esposa tá me traindo. O que você vai fazer? Vai lá. Ela morreu? Não morreu. Então volta para casa, né? Mas e o chifre? Aí é imaginário, você não tem. Entende? Então tem toda essa questão. Então, o Deuteronômio, ele vai passar por tudo isso até a morte de Moisés. Moisés não não entra na Terra Prometida, certo? Por que depois lá no Evangelho, Deus vai, no Evangelho de Mateus vai mostrar que... Sim, Arão também bebe, os filhos de Arão bebem, todo mundo bebe dessa água aqui, todo mundo que estava no pé da montanha bebe dessa água. E daí o que acontece? Muitos falam assim, não, mas eu não estava a favor disso, eu ainda estou com os meus brincos. E daí a Moisés fala assim, você escapou dessa vez. Tá? Então daí todo o restante que estava sem bebe mais. Mas assim, é para todo mundo. E daí qual que é o ponto? Quando Mateus vai escrever o evangelho dele, ele coloca Jesus como o novo Moisés. Então ele sobe ao alto da montanha, se revela como Deus e conversa com Moisés e com Elias. Ou seja, quando Moisés estava no monte, com quem que ele estava conversando? Deus. Qual Deus? Esse mesmo Deus que se revela para Pedro, Tiago e João na montanha. Por isso que ele fala, que eu não sei se é Pedro que fala, mas Jesus, você não vai nos mostrar Deus? Ele fala que me vê é o Pai. Porque Pedro ainda não tinha entendido a transfiguração. Aí tanto que ele fica nessa questão de tipo, não vamos descer, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tendinha para você, para Moisés e para Elias. Tá bom demais aqui, a gente não precisa morrer. Por quê? Moisés e Elias estavam falando para Jesus do sofrimento que ele teria. E daí esse sofrimento se estende para todos. Aí Pedro fala assim, o quê? Não vai sofrer? Não, vamos lá, vamos fazer uma tenda. Vamos ficar aqui, de boas, tranquilo. Entendeu? Exatamente. Beleza? Aí tem toda a pedagogia, né? Acho que a gente pode passar isso na próxima aula. Tem a pedagogia aqui de Tomás de Aquino. Então, como que Tomás de Aquino fala sobre os mandamentos, né? Depois eu posso trazer para vocês a Suma Teológica. Tem exatamente, acho que são 2 livros que falam só sobre os 10 mandamentos. E por que isso é importante? O catecismo também tem uma parte só dos 10 mandamentos. Então, os mandamentos que são passados aqui no Pentateuco, ele não é meramente uma orientação, é uma lição de vida mesmo. Então, por isso que o catecismo também dedica uma parte específica só para explicar os mandamentos. E todos os seus pormenores, certo?
Então, não matarás. Beleza, eu não matei ninguém, tá? Mas você falou mal de alguém. Então, uma série de consequências que são ligadas ao pecado de não matar. Né? Então, ao mandamento de não matar. Né? Então, são pontos ali que é importante a gente ter essa premissa. Ô, Johnny, Tudo bem? nessa parte aqui da pressuposição, Hum. quando você falou, a pessoa tem que viver perdão, né? É aí que se entende que a morte física, que Jesus não vem para essa salvação desse corpo físico, depois, tipo, não é a morte física que ele está falando. Depois que a gente entende, depois que a gente morre, a gente vai lá, né, purgar os pecados, vai pro céu, ou desce direto, né? Mas é aí que eles começam a entender que... Não. Nesse momento, eles entendem que Jesus é Deus. Sim, mas eles querem ficar lá em cima com ele para que não morram. Mas Sim. eles estão ali vivos ainda, tipo, fisicamente. Sim. Mas a questão é assim, eu quero estar na presença de Deus. E não só na questão de, eu não vou, ou eu vou perder essa vida agora e vou continuar na vida depois. Não, isso não... E aí que vem depois? Aí é uma outra orientação. Quando eles descem da montanha, aí Jesus dá essa orientação. Essa orientação bom para todos, não só para os 3. A revelação de só para os 3 é para mostrar que Jesus é Deus. Então, depois dessa revelação, é onde Jesus vai perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E daí Pedro vai falar: tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Então, não foi os homens que te colocaram isso, mas é o próprio Deus que te apresentou. Como que apresenta? Na montanha. Isso. Beleza? Tranquilinho, gente? Aquele jeito. Vem com dúvida, sai com mais dúvida.